Olá, boa tarde a todos. Bem-vindos a este painel denominado As Causas Míticas da Divergência Económica Portuguesa. Muito obrigado a todos pela vossa presença, muito obrigado à organização, ao Paulo e ao Jorge. Um cumprimento especial ao Dr. Pedro Passos Coelho. E gostaria de apresentar os membros deste painel. Nuno Palma é economista, historiador, jovem e tem passado boa parte da vida dele a trabalhar e a estudar fora do país. A Constância Martins da Cunha, que é consultora e especialista em temas políticos. O Leão Martinho, que é gestor, economista e também, por acaso, bastonário dos economistas. O professor Nogueira Leite, que é professor de Economia, gestor de empresas e de todos nós conhecido. A Carla Castro, que também é economista, gestora e está à frente dirige o Gabinete de Estudos da Iniciativa Liberal. E falta o João Marcos de Almeida, já me estava a esquecer do João que está ali escondido, que é consultor em Londres, é cronista do jornal Observador e é comentador residente do novo programa Dia D, que ele poderá depois publicitar com mais circunstância. Quando o Jorge e o Paulo Carmona determinaram que eu aqui viesse hoje para moderar este debate, eu não pude deixar logo de pensar em euro e em ouro, porque quando se fala dos nossos momentos mais heróicos da nossa história, são dois temas que estão diretamente ligados. Numa economia muito assente no conhecimento, falta-nos cada vez mais matéria-prima, faltam-nos pessoas, não sabemos o que fazer aos mais velhos e também parece que desistimos um pouco dos mais novos. É certo que o país que vamos entregar às próximas gerações é melhor que o país que herdamos, mas é um país com um futuro incerto, um país que gasta por ano cerca de 10 mil milhões de euros a educar e depois paga em média ou menos 7 euros à hora a um jovem licenciado. É pouco, como todos concordarão. E, portanto, estamos a assistir a uma proletarização progressiva da nossa sociedade e estamos obrigados, todos nós que aqui estamos, a encontrar algum tipo de saída. Temos que nos organizar para que valha a pena e que as pessoas sintam que vale a pena viver nesta nossa sociedade. Não deve ser assim tarefa tão difícil, até porque, como o Nuno vai demonstrar, ao longo da história já o conseguimos fazer, desde que nos consigamos organizar, que as elites se orientem e que compreendam melhor o mundo em que nós vivemos e que liderem pelo exemplo, porque o exemplo, neste caso, pode ser também um pouco a diferença. O suicídio de um povo não é uma impossibilidade. Estamos convocados para não falhar. O Nuno vai-nos demonstrar que já fomos capazes e provavelmente voltaremos a ser. Muito obrigado. Nuno. Muito obrigado a todos e, em particular, aos organizadores. Foi há 150 anos, depois da manhã 150 anos, que Antero de Quental falou sobre as causas da decadência dos povos peninsulares, ou seja, Espanha e Portugal, nos últimos 3 séculos. Depois da manhã, 150 anos, fazia ele parte de uma geração de intelectuais, também incluía individualidades como essa de Queiroz ou Oliveira Martins, uma geração que se sentia oprimida pela sua própria incapacidade de mudar o rumo do país e o atraso que sentiam relativamente à Europa desenvolvida da época. Nós hoje voltamos a estar numa situação dramática em Portugal, que devia abrir todos os jornais todos os dias. Portugal está a divergir. Diverge da Europa Ocidental sistematicamente há 21 anos. Talvez mais preocupante ainda do que a comparação com a Europa Ocidental é a comparação com economias que nós nos habituámos a pensar serem muito mais pobres do que nós. Aqui está o exemplo da Roménia, que já tem um PIB per capita muito parecido com o português,
E que era uma economia, obviamente, historicamente muito mais pobre que a portuguesa. Todos nos lembramos, nos anos 90, da enorme imigração que existia da Roménia para Portugal. Se estas tendências continuarem, daqui a 10 anos vai estar a haver imensa imigração de Portugal para a Roménia, porque a Roménia está numa trajetória ascendente de crescimento e Portugal está estagnado. E isto tudo está-se a passar, apesar de um enorme endividamento externo que compromete as gerações futuras. E apesar de décadas de fundos europeus que não levaram à convergência, e simultaneamente a qualidade das instituições políticas está a piorar. Agora, o que eu vou argumentar hoje é que olharmos para o longo prazo, para a história de Portugal, pode nos ajudar a compreender melhor o presente da política e da economia portuguesa para além da espuma dos dias. Quando nós olhamos para meados do século XIX, o PIB per capita português já era o mais baixo de toda a Europa Ocidental. Mas isso não era verdade apenas 100 anos antes. Em meados do século XVIII, Portugal tinha um PIB per capita superior ao das regiões que se vieram a tornar Itália, superior ao da França, superior ao da Alemanha, ou das regiões que se vieram a tornar Alemanha, superior ao da Suécia. Eu repito, em 1750, Portugal tinha um PIB per capita superior ao da Suécia. E até podemos fazer a pergunta, quando é que Portugal regressou ao nível de PIB per capita real, portanto já corrigido para a inflação, que tinha tido em 1750? E a resposta é já no século XX, a partir de finais da década de 20 do século XX. Ou seja, todo o século XIX foi um século perdido para Portugal, um século em que o PIB per capita ou não cresceu, ou esteve estagnado, ou declinou, e isso mesmo em termos absolutos, mas em termos relativos a história ainda é pior, porque no século XIX muitas potências da Europa Ocidental estão-se a desenvolver rapidamente, com as revoluções industriais a acontecer, e Portugal perdeu completamente esse comboio. E todos estes regimes que nós vimos durante o século XIX, por exemplo, o regime supostamente liberal, mas não foi assim tão liberal como isso, não conseguiu sair desta situação, e a Primeira República também não o conseguiu fazer. Portanto, nós podemos dividir esta pergunta em duas partes. A primeira é porque é que falhou historicamente Portugal, mas a primeira parte dessa pergunta é dizer quando é que falhou Portugal, isso foi o que eu acabei de explicar, e agora podemos mesmo chegar às causas, porque é que falhou Portugal. E o que eu quero aqui argumentar hoje é que o atraso económico do país sempre, no passado como hoje, sempre resultou do atraso político e institucional do país, sempre. Um exemplo muito rápido, não temos muito tempo, é a frequência de parlamentos como escrutínio ao poder do Executivo. Quando nós vemos em finais do século XV e no século XVI, os parlamentos, que em Castela e em Portugal se chamavam cortes, reuniam com a mesma frequência em Portugal, Castela e Inglaterra. Mas nós, quando chegamos ao século XVIII, já não há parlamentos, já não há cortes em Castela e em Portugal para fazer o escrutínio ao poder político, enquanto que em Inglaterra as cortes reúnem, o Parlamento reúne anualmente e toma todas as decisões-chave, inclusive o controle do orçamento. A causa profunda disto, do meu ponto de vista, teve a ver com fatores múltiplos, mas um fator essencial-chave foi o ouro do Brasil, que permitiu, ou deu uma liberdade de ação ao rei que não tinha existido em séculos anteriores, e essa interpretação, digamos, ganha credibilidade quando comparamos quando é que a divergência portuguesa aconteceu face à Inglaterra, que foi só no século XVIII, vis-à-vis a divergência da economia espanhola face à economia inglesa e portuguesa, que já tinha acontecido em finais do XVI. Porquê? Porque a Espanha já tinha recebido todos esses materiais preciosos da América Latina já nos finais do XVI, durante o XVI. Nós vemos economias hoje, até histórica e culturalmente próximas de nós, que estão a ter este tipo de problema de maldição dos recursos. Economias como a Venezuela, a Angola, que a enorme quantidade de recursos que têm não tem servido para desenvolver os seus países, mas pelo contrário têm corrompido as suas instituições políticas. Portanto, eu acho que de uma forma mais light, o que eu gostaria aqui de argumentar numa primeira aproximação ao problema é que o dinheiro da União Europeia, de que Portugal tem sido beneficiário líquido, também tem contribuído para uma maldição dos recursos deste género. Ou seja, tem um efeito económico que leva à perda de competitividade do setor transacionável da economia, isto é o que a literatura de desenvolvimento denomina como Dutch disease, é uma maldição económica, mas depois também tem um efeito político, compra o apoio político interno e aumenta o valor da captura do Estado.
E agora isto é muito importante, quebra a ligação temporal entre eficácia governamental e recessões, o que sugere uma causalidade errada na cabeça das pessoas, ou seja, leva a um desfazamento temporal entre os momentos em que o povo sente a crise na pele e quando é que os maiores erros de política económica são feitos. Isso é muito grave para governos que vão limpar as asneiras que outros tenham feito. Também reduz as restrições ao poder executivo, o que leva a um baixo escrutínio do poder político e a violações do princípio da divisão dos poderes. Isto é o que a literatura chama a political resource curse, é uma maldição política. Exemplos recentes disto, e podia estar aqui uma hora só a dar exemplos, 3 exemplos recentes são a questão da nomeação do Procurador Europeu, a questão dos gabinetes políticos que estão fora do regime de prevenção da corrupção, ou a questão do fim dos debates quinzenais. Genericamente eu sou europeísta, portanto eu não quero ser aqui mal interpretado. O que eu quero dizer é que os fundos de coesão têm sido usados de uma forma menos eficiente em Portugal do que noutros países. Mas a União Europeia vale a pena porque representa muito mais do que os fundos de coesão. E a outros níveis, a União Europeia até tem tido um efeito positivo nas instituições, seja pelo fim do sigilo fiscal e bancário que, por exemplo, permitiu o processo marquês, seja pela supervisão dos grandes bancos pelo Banco Central Europeu, essa infelizmente já posterior ao BES. Agora, o que é aqui importante talvez distinguir é a questão da união fiscal, de uma união fiscal que não temos, mas seria desejável, versus os fundos de coesão que temos, mas provavelmente não são desejáveis. Ou seja, a união fiscal prende-se com ter impostos harmonizados e uma autoridade centralizada. Portanto, tem a ver com dar aos Estados-membros as mesmas condições concorrenciais. Isso até inclui acabar com paraísos fiscais, como é o caso da Irlanda, do Luxemburgo ou da Holanda. Portanto, tem a ver com igualdade de oportunidade concorrencial. Já os fundos de coesão e também o pilar social, com más ideias como um salário mínimo europeu, tem a ver com transferências fiscais que são tentativas de acabar com a desigualdade regional à força, ou seja, tentam impor exogenamente igualdade de rendimento, produtividade e riqueza entre os Estados-membros. Portanto, não têm sido capazes de impor reformas associadas e interagem com a contingência histórica e política dos Estados-membros. Isto é muito importante. Portugal recebe fundos de coesão há décadas e não converge. Temos mesmo de fazer a pergunta desagradável. Até quando? E mesmo serão os efeitos líquidos de longo prazo para a economia portuguesa positivos ou negativos? Nós notamos outras economias, essas tais economias do leste da Europa e do centro da Europa, como a Polónia, a Estónia, a Roménia, que têm ultrapassado Portugal, mas também têm recebido dinheiro, há menos tempo do que Portugal, mas também têm recebido muito dinheiro de fundos de coesão e não têm tido os mesmos efeitos. Porquê? Temos de entrar então nessas contingências políticas. Obviamente, o país, em termos políticos modernos, começa com o 25 de Abril e desde o 25 de Abril Portugal é um regime de esquerda. Portugal é francamente um país de esquerda. Há quase 50 anos de domínio de um partido, Partido Socialista, que está no poder cerca de 2/3 do tempo desde 74. A única exceção que durou é a década de Cavaco Silva, com um programa até social-democrata, portanto, a nível europeu isto até é centro-esquerda, até certo ponto. Há um peso anormal a nível europeu de partidos de extrema-esquerda, que não existe noutros países europeus, esse tipo de peso. A nível parlamentar e a nível do poder local, há uma ausência histórica de partidos com uma agenda liberal em Portugal. Também há ausência histórica de partidos de direita com relevância eleitoral e até os partidos como o PSD ou o CDS afirmam-se como centristas, no caso do CDS até no símbolo, hesitam em afirmar-se como de direita, tendo tipicamente uma agenda social-democrata e o atual líder do PSD é conhecido que diz que o PSD não é um partido de direita. Portanto, tudo isto ajuda-nos a compreender a notável resiliência do partido do regime PS, que tem quase 40% do apoio da população entre os que votam e que mantém esse apoio apesar de uma lista de escândalos que poderiam parecer politicamente mortais, como a Operação Marquês, tanques, sacos fiscais como sendo a TAP, Novo Banco, BES, a redução das restrições ao poder executivo de que falei antes, os tais 21 anos sem crescimento económico, mas com a total ausência de reformas no horizonte, permanentes conflitos de interesse na economia portuguesa, capitalismo de compadrio, captura do Estado, lentidão e arbitrariedade da justiça, segurança social insustentável, sem enormes transferências fiscais futuras diretamente do orçamento, ataques à propriedade privada, tentativas de controlar a comunicação social e tudo isto leva a um baixo custo político para o PS. Não existe. E ao contrário do que acontece noutros países, em que os partidos equivalentes ao PS têm sido destruídos. O PS governou 19 dos últimos 26 anos.
anos. E isto agrava o velho problema da economia política, que é quando o status quo é ineficiente, mas leva a benefícios concentrados, mas a custos difusos em toda a sociedade, não há reformas. Mas isto não pode ser apenas explicado pelo clientelismo da função pública e reformados. Não chega. Nem apenas pela falta de liderança eficaz à direita. Vê-se facilmente neste Congresso, sempre que o Rui Rio é criticado, as pessoas dizem: ainda bem, ele é que é o problema. O problema é bem mais profundo do que isso. Não vai haver solução para a crise da direita, nem para a ausência de mais liberalismo, se não compreendermos as suas causas profundas. Porquê que Portugal então é um país de esquerda? Primeiro, isso prende-se com a natureza revolucionária da transição de 74-75. Levou a uma radicalização política que não aconteceu de forma equivalente em Espanha. Em Espanha a transição foi negociada e ainda havia a memória da guerra civil e, claro, não havia uma guerra colonial a acontecer. Como resultado, pós-75 não houve nem terras ocupadas, nem nacionalizações. Não foi preciso estar a discutir a quem pertence esta enxada, nem foi preciso uma lei Barreto. Segundo, os partidos da democracia depois construíram, especialmente os de esquerda, construíram uma narrativa que associou o atraso económico e social do país ao Estado Novo. Essa narrativa foi facilitada por essa natureza revolucionária de Abril de que falei, mas é falsa, não corresponde à realidade histórica, porque o atraso económico e político era muito anterior ao Estado Novo. E, pelo contrário, o Estado Novo até correspondeu a um período de rápida convergência económica com a Europa Ocidental para Portugal. Pelo contrário, a democracia já dura tanto tempo como o Estado Novo, mas é cerca de metade desse período, os últimos 21 anos, que correspondesse sim a uma total estagnação económica do país. Agora, eu quero ser muito claro, compreender o Estado Novo é importante não para o defender, porque é indefensável a nível político, mas é importante para compreendermos porque é que é falsa esta narrativa que foi criada após 25 de Abril e porque essa narrativa ajuda a explicar porque é que Portugal hoje é um país com imensa resistência a ideias que não sejam de esquerda. Isto leva a situações paradoxais, as tais tentativas de ilegalizar o Chega, mas não o PCP, nem o PCTP-MRPP, nem o Bloco de Esquerda, nem o PNR, o que também levanta suspeitas sobre as verdadeiras intenções relativas ao Chega. Depois, o atual Primeiro-Ministro, que diz que um partido que negocia com o Chega, como o PSD, não é de confiança, mas ele próprio depende da extrema-esquerda há anos, e há 6 anos do PCP em particular, que é um partido, esse sim, não democrático, não há qualquer dúvida. Portanto, então vamos tentar perceber como é que essa narrativa foi construída pela esquerda sobre o que foi o Estado Novo. O Estado Novo, como este gráfico mostra, esse sim, ou seja, o século XX para Portugal correspondeu a uma enorme convergência com a Europa e esse arranque dá-se com o Estado Novo, mas isto não é só o PIB per capita, não foi tudo para os mesmos, isso corresponde a melhorias nas estatísticas de bem-estar, como por exemplo a enorme queda da mortalidade infantil. Foi com o Estado Novo que se deu a convergência com a Europa, e que se deu a integração com a economia europeia, primeiro ainda com a EFTA. E o Estado Novo foi revisionista a vários níveis, reformista a vários níveis. Resolveu o problema do analfabetismo, que em Portugal era cerca de 75% em 1900, e entre as crianças, no final dos anos 50, já era absolutamente residual, entre as crianças, portanto o problema estava resolvido para o futuro. Também foi reformista a nível da justiça, como mostra alguns trabalhos, por exemplo, do Nuno Garopa e coautores. Mas agora vamos ver como é que os materiais escolares que são ensinados nas escolas aos nossos filhos refletem esta realidade. Isto é um tema que é muito caro à esquerda, em particular à extrema-esquerda, que quer sempre controlar estas matérias, seja por questões de género, de colonialismo, disto e daquilo. O programa da História, 12º ano, de acordo com os materiais oficiais do Ministério da Educação, que estão disponíveis online, qualquer pessoa pode consultar, afirmam que é obrigatório ensinar às nossas crianças nas escolas que o Estado Novo impediu a modernização económica e social do país. E isto é considerado uma aprendizagem estruturante, mas é falsa. E não só é falsa, como é inconstitucional, porque a Constituição proíbe ensino de natureza ideológica, que é o que claramente isto é. E depois a sugestão de trabalho em equipa é um debate sobre o Holocausto. Isto é bizarro, querer associar o Holocausto ao Estado Novo. O comunismo só é mencionado uma vez neste programa sem ser criticado e a bibliografia são obras do marxista Eric Hobsbawm ou de Fernando Rosas. E é este ensino...
E é este ensino contra o qual a esquerda, e a extrema-esquerda em particular, se insurge permanentemente dizendo que é fascista e que querem um ensino antifascista. Imaginem a carga ideológica que não teria este ensino antifascista que é aqui desejado. Depois isto passa para a sociedade em geral. Por exemplo, nós vemos constantemente as pessoas a dizer que Portugal é pobre porque o Salazar não gostava de manter as pessoas pobres, etc. Isto depois também entra nas nossas instituições culturais. O Museu do Aljube, Resistência e Liberdade, um museu que tem o título, tem liberdade no título, é dirigido, a diretora é militante do PCP e afirma que os gulags não existiram. Portanto, eu quero ser muito claro, a liberdade é um fim só por si. Portanto, o Estado Novo não tem que ser justificado, é injustificável, mas a nossa rejeição do regime do Estado Novo não pode oferecer à esquerda o plano de superioridade moral que ela pede para si. Até porque é óbvio que o PCP nunca lutou pela liberdade. Lutou sim por um regime que não teria sido menos ditatorial, com toda a certeza teria sido ainda mais repressivo que o Estado Novo e teria tido piores resultados materiais para a vida das pessoas. Agora vamos ver como é que a Fortaleza de Peniche, também com o nome Museu Nacional da Resistência e Liberdade, aborda esta matéria. É uma homenagem aos presos políticos que lutaram pela democracia, os tais do PCP que lá estavam presos. Portanto, a herança negativa do Estado Novo, principal, ironicamente, é que tornou Portugal um país de esquerda. E ao tornar Portugal um país de esquerda, criou um país em que o Estado é rei e genericamente hostil à iniciativa privada. Isto leva a políticas económicas que são prejudiciais ao crescimento, ou seja, anula soluções políticas que de outra forma seriam possíveis e levam inúmeros conflitos de interesse relacionados com o papel central que o Estado tem na economia. Isto depois tem agravantes, que é um país pequeno e com baixa taxa de licenciados, portanto as pessoas conhecem-se umas às outras, o que facilita as portas giratórias, e também leva a um excesso de regulação que confunde os objetivos com os meios e instrumentos que são ineficientes. Portugal é dos países do mundo que tem mais proteção laboral para quem tem contrato, o que obviamente tem tudo a ver com a baixa produtividade. Dos 10 países do mundo que mais direitos prometem na Constituição, todos são pobres com uma exceção. São países como Angola, Bolívia, Cabo Verde, Equador ou Venezuela. O único que não é muito pobre é Portugal, porque por acaso está na Europa. E é contra isto que constantemente a extrema-esquerda diz sempre que estamos a tirar direitos, estamos a perder abril, havendo uma enorme resistência às reformas estruturais que a economia portuguesa precisa, que são vistas como neoliberais, capitalistas, de direita ou mesmo fascistas. Mas também é simples, à custa de perder alguma popularidade com esta audiência, também quero dizer que também é simplista apenas dizer que a culpa é da esquerda. Há mais continuidade do que parece em Portugal. Aliás, Portugal é um dos Estados-nações mais antigos do mundo. Portugal ainda é hoje um país profundamente corporativista, por exemplo, em que diferentes grupos e classes profissionais querem puxar para si, arrancar o máximo que possam para si, muitas vezes à custa da sociedade como um todo. O problema institucional em Portugal tem séculos. E, aliás, a história política de Portugal desde o século XIX, ou seja, a partir do momento em que era claro que o país estava atrasado em relação à Europa, foi uma série de reações e contra-reações a este contexto do atraso, com um constante jogo de culpas a acontecer. Ou seja, hoje a democracia culpa o Estado Novo, como este tinha feito com a Primeira República. A culpa era desses malvados. Como a Primeira República tinha feito com a monarquia liberal, que não tinha resistido contra o ultimato inglês, etc. E como a monarquia liberal tinha feito com a monarquia absoluta. A culpa é sempre dos que vieram antes. E, portanto, o problema dos conflitos de interesse que hoje existe na sociedade portuguesa vai para além de um partido. Tem a ver com esta questão das portas giratórias, de negócios, entre negócio e a política, dos reguladores que passam a regulados, supervisores a supervisionados ou vice-versa. Também dentro de diversas áreas públicas, não é só entre o público e o privado. Um exemplo claro e, do meu ponto de vista, chocante, recente, é o do Governador do Banco de Portugal, que passa diretamente no Ministro das Finanças a Governador, e o Parlamento que subcontrata escritórios de advogados para escrever leis sem a regulação e a supervisão adequada, como existe noutros países.
Vou terminar, este é o último slide. O futuro. Não vejo possibilidade de reforma interna que possa gerar crescimento em Portugal. Sou pessimista. Portugal tornou-se um mix tóxico entre ideologia de esquerda mais corporativismo, que é invulgar a nível internacional. E isto leva a uma preocupação praticamente exclusiva com a distribuição e não com o crescimento do bolo para todos. E, portanto, do meu ponto de vista, a principal esperança de reforma terá que vir da União Europeia, que um bom ponto, talvez utópico, seria acabar com os fundos de coesão, porque a sua monitorização não é credível e temos que aprender com 40 anos não ter sido suficiente para gerar convergência e até pode ter efeitos negativos. Por outro lado, a união fiscal e bancária, essas sim seriam desejáveis. Já os fundos de emergência, quando são mesmo necessários com emergências, como o PRR, seriam preferíveis por transferências diretas para as famílias, apesar disso também poder entrar contra interesses de negócios na Alemanha, etc., mas seria preferível transferências diretas do que serem geridos pelo Estado. Internamente sou pessimista, mas as soluções, que vão ser sempre de longo prazo, têm que passar pela resistência aos mitos, encorajando a sociedade civil e, em particular, dirigida à mobilização dos insatisfeitos que não votam, ou seja, à abstenção. Mas vai ser sempre um processo lento e que precisa de consistência da mensagem no tempo, porque a mudança cultural é sempre muito lenta. E até lá vamos continuar nesta triste situação. Muito obrigado. Obrigado, Nuno. Ultrapassaste apenas em 1 minuto e meio os 20 minutos, portanto estamos relativamente bem. António Nogueira Leite, estamos condenados à divergência? Bem, em vez de responder a isso já, primeiro queria começar por agradecer o convite para estar aqui presente, à organização e a todos os que aqui estão. Queria também agradecer ao Nuno Palma a apresentação que fez, com a qual eu me identifico bastante e que eu penso que, a propósito da qual eu queria fazer uma série de comentários que geralmente não faço, mas que são muito importantes. O primeiro aspecto que ele refere e que muitos de nós sabemos, na profissão, digamos assim, é que países sem boas instituições são países condenados ao fracasso. O grande problema da América Latina, para dar um exemplo, é o problema de qualidade das instituições. E na Península Ibérica, em particular em Portugal, esse é um problema histórico e é um problema que nos últimos anos se tem reforçado. E tem-se reforçado muitas vezes com a indiferença ou a conivência da direita. Geralmente com a indiferença e com algo que eu, nas minhas apreciações, oscilo entre a ingenuidade e o colaboracionismo interesseiro. Vou dar alguns exemplos. Se nós olharmos para, hoje em dia, para a administração central, nós verificamos que a esquerda, em particular o PS, mas também o Bloco de Esquerda, hoje em dia tem uma parte importantíssima dos quadros dirigentes da nossa administração pública. Se olharmos para as instituições regulatórias, mesmo que elas continuem a ter estatuto de independência, nós verificamos que elas têm um staffing que é cada vez mais dominado pela esquerda e pela esquerda radical. Tudo isto... E que muitas vezes saem dos gabinetes... E que muitas vezes saem dos gabinetes ministeriais. Mas isso é quase folclórico. Quer dizer, o que me interessa é... As principais instituições são dominadas, hoje em dia, por conselhos de administração de esquerda, diretores de esquerda, e as pessoas que entram e que enchem os lugares que vão daqui a 10 ou 20 anos são pessoas de esquerda e de extrema esquerda. A maior parte. Eu não posso dar nomes, mas não vale a pena, não é? Mas o conceito é este. Seria interessante. E o conceito é interessante, mas o dono sempre olhe para a Anacom de alto a baixo e veja o que se passa. E depois veja o que é que está a acontecer com os 5G, o que é que está a acontecer com a regulação dos correios, o que é que está a acontecer com uma data de outras coisas. Segundo aspecto onde eu acho que a esquerda tem a dominância quase absoluta é nas universidades. E o seu objetivo é claramente, sobretudo na área das ciências sociais, dominar totalmente, e é por isso que algumas são mais atacadas do que outras, não é? Com a conivência de uma certa direita também, diga-se de passagem. Um outro aspecto, associações empresariais. Portugal não tem aquilo
tem ótimas associações setoriais, tem associações transversais que são todas dependentes do poder político. Todas. E são por culpa própria. E são por culpa própria. Já não falo do caso escandaloso que foi, também todos nós pagámos, da falência da AEP. Mas mesmo as outras, as grandes as confederações e as associações transversais, em geral têm uma situação financeira e de responsabilidade de legacy do seu passado perante o Estado que não são independentes. Não são independentes. Portanto, isso é uma coisa que é única de Portugal e também é uma fraca qualidade das instituições. Se formos para a Espanha, se formos para a França, se formos para a Alemanha, não verificamos isso. Há exceções. Em Portugal, sim. Transversais, dê-me uma. Transversais talvez não, mas dou-lhe um exemplo, a Câmara de Comércio e Indústria. Está bem, primeiro é insignificante, ainda. Não sei se é. Por alguma razão, os principais empresários vão lançar uma nova, não é? Por alguma razão. A questão não é essa, a questão é que eu não tenho problema nenhum com isso, até, enfim, sou sócio de uma delas, através de uma empresa que represento. Mas o que é facto é que o passado fez com que a generalidade das nossas associações transversais estejam muito dependentes do Estado, todas elas. As setoriais não. Mas isso é só... E os sindicatos também? Está bem, mas isso por maioria de razão. Isso estão, em Portugal, como nós sabemos, estão dependentes de partidos políticos, mas isso eu cresci a ver os sindicatos. Enfim, uma das primeiras coisas que eu tenho consciência de ver na televisão foi o famoso debate entre, e já tenho os cabelos brancos, o famoso debate entre a unicidade e a unidade sindical. E o que é que estamos a falar? Estamos a falar do controle da maior parte dos sindicatos pelo Partido Comunista Português e uma parte por alguns outros partidos também. Mas o grosso continua a ser o Partido Comunista. Depois, a sociedade civil, mas isto não é apenas... Estamos só a falar de qualidades de instituições, porque se estas fossem melhores, ajudavam a governar melhor. E ajudavam a que as ideias não fossem mortas, muitas vezes, antes de sequer poderem ser discutidas com um mínimo de qualidade. Nós olhamos, por exemplo, as associações que pululam pelo país inteiro. As misericórdias. Em quase todo o país que eu conheço, e eu conheço bem o país fora de Lisboa, elas estão dependentes dos sátrapas locais. O senhor Presidente da Câmara é quem define, em muitas circunstâncias, quem sobrevive e quem não sobrevive. E, portanto, o que é que isto significa? Vamos à França, ou vamos à Alemanha, vamos à Dinamarca, vamos aos Estados Unidos. As associações locais estão tão dependentes do poder local? Não estão. Estão dependentes dos seus associados. Portanto, as pessoas alienam a vontade própria à sobrevivência financeira. Umas vezes porque não querem pôr o dinheiro naquilo que acham que é importante, outras vezes por simplesmente cometeram erros e ficaram dependentes. Mostrar que isto é transversal e que não é apenas nas grandes instituições e não é apenas em Lisboa. Artes e cultura, acho que não é preciso falar muito, são completamente também dependentes. Um aspecto que me faz imensa impressão são os mídia. Os mídia em Portugal, que é a forma como é intermediada a informação, são totalmente dominados, e eu acho que isto é aqui, a maior parte das pessoas da direita discorda de mim. Mas eu acho que é objetivo. Quer dizer, se não veem é porque não querem ver, ou porque são ingênuos, ou porque têm interesse em não ver. Se nós olharmos para os comentadores que são escolhidos e os pivôs que são escolhidos e a forma como as notícias são postas, seja na SIC, seja na TVI/CNN, não sei o quê, seja, por exemplo, na própria RTP, nós verificamos que de independência há muito pouco. Eu não conheço nenhum, e jornais igual, não conheço nenhum país civilizado na Europa que tenha toda a imprensa inclinada para um lado. Mas tem que reconhecer que os dois mais importantes comentadores políticos em canal aberto são da área de centro-direito, Paulo Portas e Marcos Mendes. Tem mais audiência, mas se for ver, nós somos, entram-nos em casa de manhã à noite, há pessoas que nos entram repetidamente, de manhã à tarde e à noite, em múltiplos canais, mas, nomeadamente economistas, mas depois aparecem muitas pessoas que entram o dia todo, e as pessoas que escrevem os jornais, e eu não tenho problema nenhum. O que eu acho estranho é que em Portugal não haja mais meios relevantes que mostrem uma maior pluralidade. E nós tivemos isso durante algum tempo e isso acabou em Portugal. Podemos agora dizer, isso é mentira, é um exagero, este tipo é um exagerado, está sempre a exagerar, não é nada disso.
Pronto. Será que porque o mercado será que é porque o mercado pede produtos mais à esquerda? Não, e porque há pessoas que é assim que compram o seu sossego. Há pessoas que compram o seu sossego deixando os seus meios de comunicação serem dominados por quem os poderia atacar. É óbvio, não é? Ter os meus inimigos junto a mim. A mesma coisa com fundações. Eu faço fundações para desenvolver o país e depois todos os estudos que produzem, ou 80% dos estudos que produzem, têm a ver com resolver os problemas que o Estado Novo, ou que o cavaquismo, ou que o pacismo deixaram no país. A Carla Castro tem... Só para terminar, isto é só para dizer que eu não estou como o grande escritor açoriano, estou mais como um homem que foi para o Vale de Santarém. Devo dizer que já não estou muito preocupado com o que vai acontecer, apesar de ainda não ter 60 anos. Porque eu acho que isto está numa dinâmica em que vai ser muito difícil parar. A mim o que me faz confusão, que é o que sempre me irritou um bocadinho, é que me tomem por parvo e que as pessoas da direita venham dizer não é nada disso, isso acontece por acaso, nós não somos cúmplices de nada, as pessoas têm os amigos do Primeiro-Ministro nos conselhos de administração dos meios de comunicação, é por acaso e competência, têm ex-assessores do Primeiro-Ministro a definir quem é que vai ser escolhido, é porque dá jeito e, no fundo, são os empresários especiais que nos estão a ajudar a ser plurais. E devo dizer, eu não tenciono vir mais ao Mel, muito mais vezes. Agora, uma coisa que devo dizer, agora, vir aqui para fingir que queremos fazer qualquer coisa e deixar tudo na mesma, eu hoje pelo menos ganhei que vinha ouvir o Nuno Palma. Mas, quanto ao mais, acho que não vale a pena. Mas, António, acha que essa dificuldade em afirmar meios de comunicação social não de esquerda vem de onde? Há elementos históricos e depois é a questão de, a certa altura... Bem, reparem, eu não acredito que Portugal seja tão mais de esquerda que o meio de comunicação só tenha viabilidade económica se der as notícias que a esquerda gosta. O que as pessoas têm é medo e têm receio e têm dificuldade em lutar contra uma esquerda que é muito mais combativa que a direita. Eu lembro-me quando eu estava no Grupo José de Mel, vários colegas meus da administração falaram com o Vasco de Mel a dizer este gajo é um incómodo. Você não pode deixar o gajo dizer o que lhe apetece, porque vai nos prejudicar imenso. Isto é a atitude da direita, é sermos sempre os maiores amigos da esquerda que manda. Mas isso tem a ver com a história e a assim for, do Estado. Não há futuro. Carla, é a sua vez. Muito obrigado, António. Se calhar um pouco para ali. Bem, eu, antes de mais, obviamente, não posso deixar de agradecer não só a iniciativa ao Mel e nas pessoas do Jorge Marrão e do Paulo Carmona, agradecer aos meus colegas de painel, em especial a apresentação do Nuno, que tem aqui tantos pontos por onde pegar. Eu vou, porventura, talvez começar pelo último slide, na questão de futuro. Agradecer também, obviamente, a todos os que estão, quer aqui presencialmente, quer online. Eu vou começar pelo último slide, porque na questão de remeter ali um bocadinho para o futuro, porque eu, pelo menos, acredito um bocadinho que muito do que move a muitos de nós aqui é querermos um futuro diferente do que aquilo que o presente nos projeta. Quando nós falamos de divergência, que é aquilo que o tema deste painel, nós também falamos de estagnação. Falámos aqui há pouco do rendimento per capita. Um indicador síntese deste tema, para mim, tremendo, é o rendimento per capita, comparando para a paridade de poder de compra, e falámos também há pouco do que foi a não evolução de Portugal nos últimos 20, 25 anos. Um exemplo, em 2008 nós tínhamos um rendimento de 82% média da União Europeia. Houve a crise, passámos para 78% e de lá para cá o que é que nós temos? 78%, 79%, e é nisto que nós estamos. E eu recordo-me há 25 anos atrás, tenho memória desse tempo, onde realmente ambicionávamos ser como determinados países, o sonho da Europa, a convergência da Europa. E o que é que nós temos agora? Temos 25 anos relativamente perdidos nisto. No fundo temos um sonho perdido nestes últimos tempos. Eu acho que nós temos de ambicionar muito mais do que continuarmos a ser o país pobre num clube de ricos e num clube de desenvolvidos.
Muitas vezes ouço a crítica, e nomeadamente também, não sei o que é isto da crítica à direita, ou crítica nos comentadores, ou nos economistas. Eu sou economista de base e, portanto, levo muitas vezes com isso, desculpem-me a expressão, que é só falam de números e tenho que falar de pessoas. Mas, se calhar, às vezes é um bocadinho incapacidade de explicarmos que nós estamos a falar de pessoas. Portanto, falar de rendimento também é falar da vida e da distribuição e da qualidade para as pessoas. Eu aqui há 2 temas que eu não consigo deixar de falar e então nestes últimos tempos, desde o último estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre a pobreza, sinceramente é um tema que quero sempre falar, que é 1/5 da população em Portugal é pobre. 50% dos desempregados são pobres. Se nós olharmos para os dados de pobreza, nós estamos a falar que 1/3 dessa população tem emprego estável. Isto é o retrato do país que nós temos. Mas isto não é uma novidade destes problemas de pobreza e de outro também que temos de ter sempre presente, que é o problema da mobilidade intergeracional. A OCDE tem repetidamente falado sobre o assunto, nós temos estudos à exaustão sobre este tema e um dado que é chocante. Em Portugal, alguém que venha de uma família pobre demora, em média, 5 gerações a ambicionar ter um rendimento médio. Para terem uma ideia de comparação, nos países da Europa do Norte são 2. 2 gerações significa que um avô pode ambicionar ver o seu neto a sair desse ciclo. Em Portugal não, são 5. Portanto, nós quando estamos a falar destes temas da economia, dos indicadores, tudo isto tem estas faces da moeda e nós temos que ter isto em perspectiva, porque é deste Portugal que nós estamos a falar, é destes temas que nós estamos a falar. Nós também temos falado já em diversos painéis hoje no MEL, mas repetidamente nas nossas conversas, nas nossas conferências, tudo, nos problemas da economia de Portugal, não é? Nós, quer dizer, se os enunciar aqui rapidamente, provavelmente vou perder o fogo. Estamos a falar de problemas de produtividade, custos de contexto, burocracia, justiça lenta, às vezes a opacidade, já falámos das instituições, vamos falar do setor empresarial, empresas pouco capitalizadas, vamos falar da pouca internacionalização, vamos falar do pouco peso dos bens transacionáveis, foi um tema que hoje também ainda não ouvi aqui falarmos, que é um problema grave e, portanto, nós temos todos estes contextos, temos um problema enorme de dívida e temos uma incapacidade enorme de estar a dar estímulos à economia. Pior, no meio disto tudo, e que eu sinto uma degradação enorme de conversa no espaço público e por isso também a importância destas iniciativas, é uma demonização da iniciativa privada. Pois nós dizemos que precisamos de crescimento, nós precisamos de alternativas e o discurso público é a demonização da iniciativa privada. E não pode ser. O empresário não é um malandro, crescer pelo trabalho... Crescer pelo trabalho tem que ser, pelos rendimentos de trabalho tem que ser uma opção e, portanto, nós quando falamos da economia e de Portugal e do futuro, nós temos que abordar tudo isto. Nós podemos falar sobre os problemas da produtividade, há um estudo do Banco de Portugal, também neste período que nós estamos aqui a analisar, onde analisa exaustivamente, aprofundadamente bem as causas da baixa produtividade. O que é que nós temos? Diagnósticos, bem feitos. Muitas vezes até bem feitos. E o que é que nós fazemos? Quais são as ações? Pois falta dar o passo seguinte, falta romper do ponto de vista da ação e do ponto de vista da política, do ponto de vista das alternativas, do ponto de vista da sociedade civil, do ponto de vista da capacidade, obviamente, dos empresários, N situações que temos de conseguir dar este salto. Nós abordámos também a ideia da carga fiscal obviamente asfixiante, quer do ponto de vista das pessoas, quer do ponto de vista das empresas. Uma ideia que há pouco disse, mas que quero voltar a reforçá-la. Tem que ser possível a uma pessoa poder crescer com os rendimentos de trabalho. Poder crescer socialmente. Não é porque está encostado a alguém, encostado a alguma coisa, não é porque trabalhar um pouquinho mais, porque nós temos uma fiscalidade que penaliza o sucesso e que penaliza o crescimento. Isto é uma coisa extraordinariamente repressiva. A mesma coisa para as empresas, não é? Para as empresas que também estão asfixiadas e que têm aqui um duplo efeito, e na minha opinião, grave, ainda mais grave nesta altura que estamos de mexida do ponto de vista internacional, que é, não é só o sufoco das que temos, mas Portugal, com estas cargas fiscais, vai ter maior dificuldade em atrair investimento estrangeiro.
E isto é um problema que eu acho que muitas vezes nós sentimos, pelo menos eu sinto isso no discurso político e nas conversas que vamos tendo, que é olharmos para dentro. Mas isto não é estático. Portanto, nós vivemos num mundo, felizmente, globalizado. Nós vivemos, felizmente, numa Europa de mobilidade. Mas isto significa também uma coisa, que nós não podemos olhar só para nós temos de olhar para os temas da atração e da retenção das pessoas, vamos falar dos jovens, vamos falar da imigração, mas das pessoas e do capital também. E, portanto, temos de olhar isto com alguma maturidade, tranquilidade, mas também com pressão. E eu não sinto isso. E acho que esse é outro tema também que nos deve merecer à exaustão falarmos nisto, porque é importante mudar o discurso público em relação a esses demónios, que não são demónios. Portanto, atrair capital não é demónio, conseguir reter as boas pessoas em Portugal não é um demónio, e isso deveria estar a mover-nos. Nós estamos então em situação, nós estamos a situação bazuca, não é? Deve ser as palavras mais ditas dos últimos meses, a bazuca, a bazuca, a bazuca. Eu tenho sido muito crítica já desde o Plano Costa Silva, PRR, Plano de Estabilidade, conjunto de medidas desde cedo, para ser um conjunto de medidas que não tiveram cabimento orçamental e passaram a ter. Mas foi com enorme tristeza, sinceramente com tristeza, algum espanto ainda, que eu ainda me vou surpreendendo com estas coisas, mas com enorme tristeza que há poucos dias vi o ministro Nelson Sousa no Parlamento perante esta crítica que é uma coletânea de projetos que estavam na gaveta e que não tinham cabimento orçamental. Ele disse orgulhosamente: pois é, e depois qual é o mal? Estamos a tirar os sonhos das pessoas das gavetas. Eu olho para aquilo e penso, mas ainda não se percebeu que nós tivemos uma disrupção e que temos de ter uma visão e olhar para o futuro e repensar e mudar de modelo? Ainda não se percebeu isto? Pelos vistos, não. Sim, perfeitamente. Eu queria só, e eu também já ia de qualquer modo terminar, e agradeço, até porque há muitos temas para conversar ainda da apresentação do Nuno. Gostava de realçar um tema. Em dezembro de 2020 houve aqui um estudo interessante que convido a consultarem sobre um índice de prontidão transformacional. Isso é o quê? Um estudo em que, em vez de os índices de competitividade tradicionais que são feitos, analisou-se bem, perante a situação, os países da OCDE estão ou não prontos para reagir à transformação que é necessário face ao que aconteceu na pandemia. Portugal estava na segunda metade destes indicadores. E onde é que estava mal? Estava mal na educação, apoio a crianças, idosos, educação, organização de trabalho. Isto é um drama para as questões de futuro, é para a questão da coesão social, mas sobretudo por isto. Nós temos que ter manifestamente uma visão de futuro e uma capacidade transformacional. E, portanto, para mim é muito importante nós falarmos aqui da divergência, sem dúvida, e temos aqui muitos elementos para pensar sobre o que temos, mas para nos projetarmos no futuro também. Porque eu acho que nós não queremos mais disto. Nós temos que terminar com a incompetência, no caso governativa, no caso das situações em que nós temos cada um na sociedade civil, nas políticas, nas universidades, seja onde for, para termos as soluções que são precisas, mas, sobretudo, de novo, reforçar que eu acho que nós queremos um futuro diferente do que aquele que o presente nos projeta. Acho que temos de querer mais. Muito obrigado. Constança, sei que tens umas ideias muito interessantes para partilhar connosco. Bora aí. Eu acho que, em primeiro lugar, obrigada pelo convite, obrigada ao Paulo Carmona e ao Jorge Marrão. Eventos como estes são sempre alimentam a democracia e são muito importantes. Eu acho que muitos dos problemas que nós temos hoje e que estamos hoje a discutir são problemas que se arrastam há séculos. É curioso que o infante Dom Pedro, o infante das 7 partidas, filho de Dom João I e de Filipa de Lencastre, numa carta que escreveu ao seu irmão, o infante Dom Duarte, na célebre Carta de Bruges, fala exatamente dos problemas que nós enfrentamos hoje em dia. Do problema da cultura. Há falta de cultura em Portugal e há falta de formação
e o infante Dom Pedro defendia a criação de pelo menos 10 universidades, segundo o modelo de Oxford ou de Paris, que tivessem alunos de todas as classes sociais e que servissem depois para chegar para ocupar a administração pública e para assim servir o país. Defendia a reforma da magistratura, falava da morosidade da justiça, falava dos clientelismos, falava da burocracia, dos gastos excessivos da corte, da ociosidade das pessoas que faziam parte da corte. E a verdade é que 5 séculos depois estamos aqui a discutir porque é que o país não anda para a frente. E claramente tem que haver um problema de eficiência. Há um problema de eficiência. O Estado não quer ser eficiente, porque se quisesse ser, já tinha tido tempo. Quer dizer, há estudos e estudos e estudos que dizem exatamente o que é que se deve fazer. Estudos sobre tudo e sobre nada. E depois há aqueles estudos que são encomendados para justificar algumas políticas que se querem seguir. Mas a maior parte dos estudos está nas estantes a apanhar pó ou estão guardados na gaveta, não é? Nós precisamos de governantes que sejam, sobretudo, eficientes, que tenham uma visão de futuro, que queiram combater os clientelismos, a corrupção, a burocracia, a morosidade, que ponham este país a andar para a frente. E este país, qual é o motor, qual é a principal força do país? São as pessoas. E é preciso apostar nas pessoas, é preciso motivar as pessoas. É preciso formá-las, não formações tipo ATL ou daquelas que servem para mascarar os números do desemprego. Mas é preciso apostar em formação a sério. E a prova de que a administração pública pode ser competente é a autoridade tributária receber todos os anos bónus de produtividade. Quer dizer, se a autoridade tributária consegue, todos os outros também conseguirão ser produtivos e competentes. E por que não bónus para os professores? E que não bónus para os profissionais do Serviço Nacional de Saúde? E por que não bónus para as forças de segurança? O Estado, quer dizer, os governantes têm que ter uma visão, têm que ser seguidas políticas a longo prazo. Quer dizer, já vimos que estas políticas, há 4 anos, não nos levam a lugar nenhum. Tem que haver essa visão de longo prazo. Tem que se pensar também nas políticas sociais. Que as políticas sociais que têm sido seguidas são demasiado assistencialistas, não permitem a ninguém, como dizia a Carla, evoluir, mudar a sua condição social. Quer dizer... Tu que és mais jovem do que eu, pelo menos, vês nas novas gerações alguma perspectiva de mudança? Eles estão preparados para a mudança ou estamos condenados a este... Eu não sei dizer, Vítor. A verdade é que metade da população portuguesa não vota. E não há estudos, há estudos sobre tudo, mas sobre a abstenção não há. A abstenção é um bolo. Nós não sabemos se são os mais jovens que não votam, se são os mais velhos, se são os homens, se são as mulheres, não fazemos ideia. Agora, eu acho que as pessoas, se estiverem felizes, se virem que há um caminho para o país, quer dizer, ninguém gosta de ver o país amaldiçoado pela dívida. Eu acho que o problema não é tanto a maldição dos recursos, como dizia o Nuno. Nós temos a maldição da dívida atrás de nós, não é? E ninguém gosta de ver um país a viver de esmolas. Toda a gente quer, e não estou a dizer que os fundos europeus são esmolas. Os fundos europeus podem ser uma bênção se houver uma boa gestão e um bom planeamento a longo prazo, não é? Para darmos um bocadinho mais de ritmo à conversa, Rui, que é economista, estamos ou não estamos condenados à divergência? Ora, boa tarde a todos. Obrigado ao Jorge e ao Paulo. Eu colaboro nas convenções desde o início
e normalmente faço exatamente aquilo que praticamente posso saber um pouco, que é falar como economista, que é o que sou. Sou um cidadão interessado no meu país, mas sou uma pessoa esperançada e sou uma pessoa que, pela vida longa que já tenho, vivi todos os períodos de que se falou na apresentação do Nuno Palma a partir dos anos 60. E, portanto, eu sou testemunha ativa, porque as vivi, daquilo que foram os anos 60, quando entramos na EFTA, e as consequências que teve para Portugal, para a nossa economia, para o desenvolvimento da indústria e até para o desenvolvimento da própria preparação dos trabalhadores para essas áreas, porque era importante, e conseguimos-lo. Depois vivi todas as crises que também muitos de vocês já viveram, no pós-25 de Abril, 78, 83, e depois esta que o meu colega e ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho esteve associado e que foi terrível neste século. E, portanto, eu sei o que é andarmos na mão de baixo e o que é tentarmos depois sair e sairmos. Já hoje eu aqui ouvi, desde manhã, que todas essas crises acabaram por ser ultrapassadas por nós. Mas há uma coisa que é necessário, que é a questão da atitude. Nós estamos numa atitude agora, nestes últimos 20 anos, que é uma atitude muito pouco ambiciosa. E, portanto, quando tomamos uma atitude que não tem ambição de melhoria e quando nos coordenamos, digamos, numa certa apatia e uma certa inércia, é possível a quem tem o poder político, a quem governa, que nos transmite exatamente a ideia de que as coisas não estão assim tão más, é melhor viver assim do que pior, e, portanto, esta estagnação política, cultural, social e económica que vivemos acaba por ser aceite por muitos dos nossos concidadãos. Há pouco, o Nuno Palma, quando falou ali do que foi o PIB per capita ao longo da história, eu lembrei-me sempre que, quando estive lá fora, a surpresa que tive que, por exemplo, países como a Suécia evoluíram muito, porque já não tinham qualquer analfabetismo do final do século XIX. Nós tivemos que vencer essa batalha, que ainda hoje já não será propriamente analfabetismo, embora os tenhamos, porque são os mais velhos, digamos, alguns que ainda, digamos, restam, mas temos sobretudo um problema fundamental da sociedade portuguesa, que é a qualificação dos portugueses, que é baixa. E, portanto, esta qualificação, desde a educação, na escola primária e, sobretudo, na escola secundária, em que, como também foi mostrado na exposição, há uma tentativa de imprimir ideologia àquilo que deviam ser factos e acontecimentos que nós aprendemos ao longo das nossas vidas quando estamos nesse período da escola, de uma maneira natural, e que depois discutimos e que depois tomamos partido, mas de qualquer maneira tem que ser ensinado de uma maneira neutra. Isto vai provocar exatamente uma não qualificação, mas o contrário dos trabalhadores e das pessoas que depois entram no mercado de trabalho. E depois é a qualificação entendida como permanente. Nós temos permanentemente que estar a melhorar, a tratar das nossas vocações, a tratar de apanhar o comboio agora da digitalização, mas antes tivemos outros. E, portanto, nós temos sempre que estar a par daquilo que de melhor se faça para nos qualificarmos melhor e podermos prestar melhor trabalho. Depois, há efetivamente uma atitude, que também foi refletida há pouco, alguém falou, que é a questão do setor privado e do setor público. Já hoje aqui se disse, nós não temos apenas dois setores, temos também o setor social. Esse é sempre esquecido. Até penso que no Orçamento de Estado, se não estou em erro, nem há nunca grandes referências ao setor social. E, portanto, nós temos três setores que terão que trabalhar complementarmente, conjuntamente, em todas as áreas da atividade. Na saúde, na educação, em tudo. E, portanto, não temos que estar aqui, a partir do poder central, a discernir que este é que é o bom e os outros são secundários. Não é assim. E, portanto, eu acho que tudo isto faz com que, logo à partida, os portugueses fiquem relativamente menos bem preparados do que países que não têm estes estigmas ideológicos, quer no ensino, quer depois da entrada no mercado de trabalho. E, portanto, há aqui muito trabalho a fazer, que, efetivamente, o exemplo vem de cima, mas que tem que ser a toda a sociedade estendido, que é, efetivamente, perceber que nós temos que nos preparar, porque, em termos, não direi neutros no sentido de negativos, mas independentes e equidistantes de correntes e de, digamos,
determinado tipo de doutrinas, as quais depois, com a nossa própria evolução cultural, com a nossa própria evolução ao longo da vida, nós vamos saber escolher qual é o caminho que queremos. Por outro lado, eu penso que, porque sou otimista relativamente à Europa, eu sou daqueles que pensa que, apesar da Europa hoje parecer mais enfraquecida, parecer mais lenta nas decisões, foi para Portugal uma boa decisão quando entramos, porque era efetivamente bom para Portugal, e foi, nos anos 80, a maneira como nós reformámos o que era preciso reformar. Entramos com um sistema fiscal na altura completamente novo e que estava de acordo com aquilo que se passava na Europa e, portanto, aqueles anos 80 foram um pouco o reflexo do esforço muito grande que os portugueses todos fizeram para podermos entrar, ser admitidos. Porque reparem que não era só a questão da guerra colonial que nos anos 60 não nos deixou entrar no mercado comum e fomos para a EFTA. Não, era também o nosso grau de desenvolvimento que era baixo. Portanto, nós tivemos que adquirir, nos princípios dos anos 80, e com a crise grande, as duas crises, 78 e 82 e 83, a capacidade de depois ser admitido e de assinarmos finalmente em 86. E, portanto, há uma fase muito boa de entrada, digamos, na Europa e na União Europeia, que vai depois estimulando à medida que chegamos ao fim do século XX. E tudo aquilo que aqui também se falou, a falta de harmonização fiscal, a falta de complementar a União Económica, Monetária e Financeira, e aquela ideia peregrina, que é sempre discutida um bocadinho, dividindo as pessoas, se devemos ir para o sentido mais federativo ou se devemos manter mais soberania, tudo isto tem também misturado com aquilo que se tem passado no mundo e na Europa e, como consequência também da globalização, impedido que a Europa também seja mais ativa nestes anos. Mas, e isto também eu gostava de acentuar, a Europa sempre apoiou Portugal. Nós temos pelo menos, e eu listei aqui apenas para saber o que é que estou a falar, temos pelo menos 5 fundos diferentes, além do Fundo de Coesão de que se falou, além do Fundo Social, do ESF, além do Fundo Regional, ainda temos um para a Agricultura e um para as Pescas e Marítimo. Portanto, a Europa sempre tentou ajudar países para eles se desenvolverem e o problema depois é se os países sabem aproveitar ou não. E, portanto... João, tu que viveste em Bruxelas, agora vives... Agora não, mas tens vivido boa parte da tua vida em Londres. Como é que se vê de fora este país? O Nuno também o tem feito, mas como é que vês de fora este país? Olhas mais para o sol e para a praia? Ou o que é que tu vês em Portugal que te apeteça para o futuro? Bom, antes de mais, boa tarde a todos. Eu, antes de ir a Bruxelas e ao modo como os estrangeiros, ou como eu, estando nos estrangeiros de Portugal, gostaria de voltar à apresentação de Nuno Palma, que apesar de tudo é o ponto central deste colóquio, para o felicitar. Eu li a sua apresentação e gostei muito, é excelente, muitos parabéns. E é muito bom ter pessoas a dizerem o que disse, e eu posso dizer que estou de acordo com quase tudo. Aliás, eu tive um grande problema a ler, porque percebi que estava de acordo com quase tudo, não sabia o que é que ia dizer. Mas discordo de uma coisa, que é a Europa, precisamente, mas já lá vou. Eu acho que há uma única conclusão importante na apresentação de Nuno Palma. Quanto mais um país é socialista e quanto mais é à esquerda, mais pobre é. Não há outra. Quer dizer, não há outra. Uma pessoa pode usar muitas palavras, muitas linguagens para dizer a mesma coisa, mas a conclusão é só uma. E o que, aliás, não nos devia surpreender. Olhem para a história do século XX. Quais foram os países pobres da Europa? Foram os que tiveram regimes marxistas e socialistas. Quais foram os países ricos? São os países onde há partidos com orgulho de ser de direita, onde há políticas liberais. Mais nada. É a história que mostra, não é preciso mais nada. E eu acho lindamente que o Nuno tenha posto isto num paper tão interessante. Portanto, o PS não é a solução. Se continuarmos com governos do PS, ainda por cima apoiados pelo... É que não está a melhorar, está a piorar. Porque o PS sozinho já era mau, mas apoiado pelo Bloco e pelo PC é muito pior. Portanto, vamos ficar cada vez mais pobres. Agora, o que é que a direita... É o meu segundo ponto. O que é que a direita pode fazer? E eu também não estou cansado, não me interessa nada os debates. O que é que me interessa se Sá Carneiro era de direita ou de esquerda? O que é que Sá Carneiro pensava em 75, 76, 77, 78? Os historiadores devem se interessar por isso.
para a ação política hoje não me interessa nada. Só serve para o Pacheco Pereira escrever uns artigos disparatados, não serve para mais nada. Portanto, o que a direita deve fazer é duas coisas, na minha opinião. Quer dizer, deve fazer mais, mas eu vou aqui só salientar duas, e que tem a ver com o paper. Uma, a pobreza, e foi referido por outras pessoas, a pobreza em Portugal é inaceitável. É inaceitável que se tenha um terço dos pobres tenham emprego. É inaceitável. É inaceitável um ordenado mínimo que não chega a 600 euros ou 600 euros. E enquanto a direita tem que perceber uma coisa. Só há uma família política que pode ajudar os pobres, é a direita. A esquerda já se percebeu que não ajuda a pobreza. A esquerda aumenta a pobreza porque é o que a esquerda quer. A esquerda quer controlar a vida das pessoas. E só pode controlar a vida das pessoas se elas forem pobres. Tudo o que começa a ser rico, a esquerda há de combater o tempo todo. Não vale a pena ter qualquer ilusão sobre isso. Mas a direita tem que ser capaz de uma coisa, fazer uma aliança com os pobres. Saber falar para os pobres. E não nos podemos esquecer de uma coisa. O governo de António Costa é o único governo, talvez toda a democracia, mas seguramente desde 1985, que foi eleito com menos de 2 milhões de votos. A abstenção foi 55% nas últimas eleições legislativas. Ou seja, há um número enorme de portugueses que está insatisfeito com o rumo do país. Só que não tem alternativa. Ninguém sabe falar com eles. E nenhum líder de direita, ou seja, a direita só pode voltar ao poder se souber falar com as pessoas pobres, com a classe média pobre. Porque a maioria dos pobres trabalham no setor privado. Não são funcionários públicos. E trabalham fora de Lisboa, no resto do país. É para isso, quando os dirigentes de direita, dos partidos de direita, discutem se são de direita, se são liberais, se são sociais-democratas, se são democratas cristãos, estão a falar uns para os outros. It doesn't matter. Não interessa a ninguém. Falem para os portugueses que são pobres, para os portugueses que querem viver melhor. São esses que vão voltar a pôr a direita no poder. E a segunda aliança é com o setor privado e com as pequenas e médias empresas. E é aqui que chega a divergência em relação ao Nuno com a Europa. Nuno, é uma ilusão achar que é a União Europeia que vai ajudar Portugal a reformar-se. Não vai. Não vale a pena ter qualquer ilusão sobre isso. Eu trabalhei 7 anos em Bruxelas e não tenho nenhuma ilusão. Eu lembro quando fui para Bruxelas, um amigo meu disse-me: tenha cuidado com o seu europeísmo. E vou-lhe dizer uma coisa que uma vez disseram a um padre: se quer continuar a ser católico, nunca vá para o Vaticano. Eu estive em Bruxelas, ainda sou semi-europeísta, devo dizer, mas não é a União Europeia que vai ajudar Portugal a fazer reformas e a entrar outra vez no caminho da convergência. E mais, acho que um futuro governo de direita deve abandonar de vez aquela ideia da direita que temos de ser bons alunos da Europa. Não temos de ser bons alunos da Europa. Temos que fazer o que é do interesse nacional para Portugal e para os portugueses. E na questão fiscal, a Irlanda, a Holanda e o Luxemburgo resistem a Bruxelas, à França e à Alemanha e vão continuar a resistir. Porque só se pode mudar as políticas fiscais por unanimidade. E garanto-vos que nos próximos anos não vai haver nenhuma mudança de tratados para mudar a regra da unanimidade em relação às questões fiscais. Portanto, um futuro governo de direita em Portugal deve se juntar à Holanda, ao Luxemburgo e à Irlanda, reduzir os impostos às empresas, ajudar as empresas e deixem de ser bons alunos de Bruxelas, porque Bruxelas, como se vê quando o PS está no governo, não merece que ninguém em Portugal seja bom aluno de Bruxelas. E esta é a minha divergência e termino aqui. O António queria comentar uma... Eu queria só dizer duas coisas muito rapidamente. A primeira, agora falando de economia, a primeira é que ficou patente, já é um facto conhecido, mas em Portugal devíamos enfatizá-lo mais, que os 2 grandes períodos de crescimento da economia portuguesa e de convergência com os países mais ricos da Europa aconteceram quando a economia portuguesa se abriu. Aconteceu na década de 60 a 74, onde tivemos vários anos em que crescemos mais do que 10% em termos de PIB real, crescimento real do PIB, porque com a entrada na EFTA e com medidas de abertura e depois até um acordo preferencial com a União Europeia em 72, a economia portuguesa abriu-se e parte do corporativismo larvar, como disse o Nuno e bem, ainda hoje está tão presente em Portugal,
foi quebrado, o fim da lei do condicionamento em 71, por aí fora, portanto, primeiro período de abertura. O segundo período foi quando a entrada nas, então, comunidades europeias obrigaram Portugal a abrir a sua economia. E houve setores que foram abertos à iniciativa privada, houve setores que foram abertos à concorrência dos outros países europeus e as empresas portuguesas puderam olhar para fora. Estes são os dois grandes períodos de crescimento da economia portuguesa. Isto não é uma matéria de opinião, é uma matéria de facto. E, portanto, a economia portuguesa centrada sobre ela própria e centrada a prestar serviços ao Estado e pouco mais, é um problema. Segunda coisa que eu queria dizer, muito importante, um erro comum da direita é fazer permanentemente a diabolização dos funcionários públicos e a diabolização das pessoas que dependem do Estado. Mais de metade dos portugueses ou são pensionistas ou dependem do Estado. Muitas das pessoas que votam na direita são reformados e são pensionistas. E, portanto, este discurso é um discurso suicidário. Portanto, pôr sempre na ideia de que somos nós que trabalhamos e eles não fazem nada é um discurso que não é construtivo. E é um discurso que é politicamente suicidário, porque leva pessoas que poderiam votar na direita a não votar na direita. Porque eu posso ser funcionário público e quero ser um país eficiente e não quero ter tantos mais direitos do que algum que não teve a sorte de, como eu, ser funcionário público. E, portanto, é um erro permanente. Terceiro erro e último, que eu acho que a direita tem cometido, hoje estou numa de treinador, centrar-se no discurso económico. Não porque eu não trabalho para... não posso ser alto. A direita comete o erro de só se concentrar no discurso económico. O meu pai costumava dizer, na brincadeira, que a direita vive demasiadamente ensimismada com a ideia do professor austero, que foi Salazar e que foi Cavaco. Nós não podemos ter a total ausência de participação, as pessoas do centro e da direita, no debate cultural, no debate em áreas que não sejam, e nem sequer a economia, são as finanças públicas. Portanto, reduzir o debate político ao debate das finanças públicas não cativa, não traz as pessoas que não votam e não diz nada a muita gente. E, portanto, isto, junto à questão das instituições e da direita, não perceber de uma vez por todas que se os meios pelos quais chega aos potenciais votantes estão totalmente controlados por interesses opostos aos seus, enquanto a direita não interiorizar estas coisas, mais do que estarmos a discutir a política A ou a política B, ou se mete hidrogênio ou tira hidrogênio, põe carvão, tira carvão, tudo isso é importantíssimo. Mas não é isso que vai fazer com que o Dr. António Costa e os seus apaniguados da esquerda radical continuem a mandar no país. E não vai ser a Europa também. Porque a Europa, como nós sabemos, elogia sempre as políticas até que elas falhem. Aconteceu com Guterres e aconteceu com Sócrates. A Carla também tinha um comentário a fazer. Do Nuno, que tal como o João, foi um gosto ler. Há um tema, e também porque é importante as divergências e um bocadinho de polémica, salvo seja, há um tema que eu discordei, que é o tema da União Fiscal. Que não temos, mas seria desejável impostos harmonizados e uma autoridade centralizada. Creio que foi mais ou menos assim. Eu aí, nesse ponto em concreto, não poderia estar mais em desacordo. A descentralização e a autonomia dos territórios, na minha opinião, é um ponto bastante importante, nomeadamente para se conseguir gerir os temas das periferias. E não é preciso projetarmos na Europa, pensemos em Portugal. Não é legítimo, pergunto, que no interior, que numa zona mais deprimida, que se utiliza competitividade fiscal para fixação, retenção, atração de pessoas e empresas? Na minha opinião, sim. E portanto deve ser uma ferramenta como qualquer outra, um instrumento de política como qualquer outra. O que é que eu acho? Nós estamos a ficar com pouco tempo. Sim, e só um termo que eu acho que tem a ver com o discurso da esquerda e direita e desta nuvem toda, que é, muitas vezes, confunde-se, na minha opinião, a competitividade fiscal com a opacidade fiscal, tal como se confunde criminosos com empresários. São coisas diferentes. E é propositado. Rui, para não ficar prejudicado, vamos tentar ser rápidos. Há pouco, quando falei na mudança de atitude e na ambição que nós fomos perdendo, não queria deixar de passar duas questões fundamentais também. Em primeiro lugar, é que a sociedade tem também que reconhecer e que não querer a segmentação segundo a idade, porque isso veio trazer a Portugal muita negativa influência, ou seja,
o afastamento daqueles mais velhos e mais experientes, até dizendo-se, como hoje já aqui eu ouvi, porque já não têm energia, não é verdade. Mas também são os mais caros, não é? Não, penso que não, porque as pessoas normalmente, quando chegam a essa fase, fizeram todo o seu percurso e gostam de transmitir aos outros aquilo que escolheram, aquilo que souberam. E, portanto, isso é negativo. Não é verdade, não é verdade. Não é verdade. Deixe-me só... Constança, last words. Dizer que a direita não pode continuar a permitir que o Estado se comporte... Não queres tirar a máscara? Esqueci-me, desculpem, a máscara já faz parte, já faz parte de mim. Eu queria só dizer que a direita não pode continuar a permitir que o Estado se comporte como o xerife de Nottingham. Quer dizer, é preciso cortar despesa e a solução para todos os males não pode ser aumentar impostos. E eu acho que esse é um debate que precisa de ser travado. Além disso, é preciso, e são precisas políticas sobre a natalidade, que passem do papel, que saiam do papel. Nós, sem investirmos em políticas de aumento da taxa da natalidade, não vamos a lado nenhum, e temos que pensar a sério também na desertificação do interior. É só isso. Muito bem. O João queria também dizer uma última palavra e depois o Nuno vai encerrar, está bem? Muito rápido. Eu acho que o António ficou com medo que eu me tivesse tornado um Brexiteer, porque estou em Londres. Mas eu não sou eurocético, nem... Eu disse que era, como é que foi a expressão que eu usei? Semi-europeísta. O meu ponto é, eu concordo absolutamente com o ponto, com o facto, a realidade da abertura da economia portuguesa, sou inteiramente favorável a isso. E acho que a grande virtude da integração europeia é o mercado único, e isso, não vou entrar aqui, poderíamos fazer outro debate sobre isso, mas acho que as empresas portuguesas têm que saber utilizar muito melhor o mercado único do que utilizam, para crescer economicamente. Portanto, nesse aspecto sou inteiramente favorável à integração europeia e concordo absolutamente com a abertura da economia portuguesa. Não tenho dúvidas nenhuma sobre isso e mais. Concordo e acho que a economia portuguesa deve ser... Sou inteiramente favorável às privatizações. Inteiramente. RTP, Caixa Geral de Depósitos, TAP... Aliás, o próximo governo de direita vai ter... O anterior tinha que privatizar um canal de televisão, o próximo vai ter que privatizar 3. Portanto, vai ter o triplo do trabalho. E só o último ponto, Estado e funcionários públicos. Eu faço a distinção, a minha crítica em relação ao modo como a esquerda utiliza o Estado é que a esquerda não faz uma distinção fundamental entre governo e Estado, que são duas coisas absolutamente distintas. Eu sou favorável ao Estado e aos funcionários públicos. O que eu não sou favorável é a governamentalização do Estado, que é o que faz o PS. Nuno. Muito obrigado. Eu gostaria de terminar rapidamente só com uma nota, que é, há aqui a distribuição do tempo sobre o que se falou, dos problemas relativamente às soluções, não me pareceu muito equilibrado, ou seja, há bastante acordo sobre os problemas, o peso enorme do Estado na sociedade portuguesa, os conflitos de interesse que isso gera, os problemas com a justiça, e até se sabe mais ou menos quais seriam as soluções desejáveis: flexibilizar o mercado de trabalho, não permitir situações como a TAP, a questão da justiça, e como resolvê-las. As fórmulas são conhecidas, quer dizer, nomeiem o Nuno Garopa como Ministro da Justiça e deixem-no fazer o que ele quiser, que eu garanto-vos que o problema se resolve. Portanto, o problema profundo é porque é que isso não é possível politicamente, não é? Porque nós falamos muito aqui dos problemas, mas não de porque é que eles não são resolvidos, porque é que a sociedade portuguesa não permite a sua resolução. E é aí que eu acho que há aqui algum equívoco por vezes. Eu mencionei antes essa questão, ou seja, quando é muito criticado o Rui Rio e acha-se que, livrando-se do Rui Rio, se vai resolver o problema. Não vai. E eu digo como alguém, eu nunca votaria no Rui Rio, votei 2 vezes no Pedro Passos Coelho, mas, portanto, eu sei que o Rui Rio é um líder fraco e não é solução, mas eu posso-vos garantir, pode vir outra vez a PAF, que vai outra vez não ter os 700 mil votos que não tiveram em 2015. Portanto,
O problema aqui é mais profundo, ou seja, é porque é que a sociedade portuguesa como um todo se tornou uma sociedade de esquerda e em que há imensa resistência às coisas que poderiam ser a solução. E é aí que eu discordo da ideia de que há pessoas que estão dependentes do Estado e, portanto, não querem sair dessa dependência. E ninguém gosta de ser pobre, portanto, ninguém gosta de estar... Todas as pessoas ambicionam a ter uma vida melhor. Portanto, porquê é que rejeitam as soluções que poderiam melhorar a sua vida? E eu penso que é por isso, a razão profunda é essa, é que as pessoas estão convencidas que as políticas económicas que os poderão favorecer, culturalmente, não são as que nós, economistas, sabemos que podem favorecê-las. E é por isso que, o que também foi falado antes relativamente às guerras culturais, penso que foi aqui o António que falou, não pode ser só deixado para a esquerda, porque a esquerda tem o domínio da superioridade moral e da razão e isso entra na cabeça das pessoas e essa contingência histórica que Portugal teve no pós-25 de Abril, Portugal é um pouco, digamos, a imagem espelho de certas economias da Europa do Leste que ficaram vacinadas contra aquele tipo de coisa e, portanto, não querem aquele tipo de coisa. E, portanto, Portugal é o sentido oposto, ou seja, depois de ter 50 anos de uma ditadura de direita, resolve apontar o dedo e criar uma narrativa, um mito, daí o título da minha intervenção ser sobre os mitos, criar um mito de que a direita é suja, de que a direita, ou os liberais, é tóxica em Portugal. E enquanto e que a esquerda tem superioridade moral, e não há mais nenhum país europeu em que o PCP, o equivalente noutros países, tenha a força que tem em Portugal. Portanto, isso acaba depois também por empurrar os mais moderados para a esquerda, a ala mais esquerda do PS, que até está a ganhar muito peso, que é preocupante, pessoas como o Pedro Nuno Santos ou Galamba, é muito preocupante e isso é empurrado em parte pelo sucesso do Bloco de Esquerda e pela continuidade, a existência continuada do PCP. Mas essa guerra não se faz a nível técnico e económico, como dizia o António, não se faz falando das finanças públicas, falando de coisas que a maior parte da população consideram ser um bocado dry, secas, não é? Portanto, a aderência do povo às ideias que podem criar crescimento económico tem que se fazer através de não permitirmos chamarmos as coisas do que são. Quer dizer, os partidos de extrema-esquerda genericamente não são democratas, o PCP claramente não é. E, portanto, devíamos estar a dizer todos os dias não é aceitável que o governo atual precise da extrema-esquerda e, em particular, de um partido que sabemos que não é democrático para governar e, ainda por cima disso, ainda tenha a lata de falar sobre a possibilidade de entendimentos futuros, especialmente pós-eleitorais, mancharem a direita. Isso é de uma ironia que nós não podemos aceitar, mas que vai ser sempre um processo lento. Pronto, só mesmo para terminar a questão da União Europeia, pois eu disse que a União Europeia acabar com os fundos de coesão seria utópico, mas é um debate que tem de ser havido, ou seja, eu não acho que a União Europeia vai acabar com eles. Eu acho é que também, até por constrangimentos internos da própria União Europeia do que se passa em países como a Alemanha, esse debate vai acabar por acontecer. Vai haver um momento em que se pergunta, um país como Portugal está há 50 anos, está há 60 anos a ter fundos de coesão, não converge. Estes fundos estão a ajudar ou estão a criar mais problemas do que resolvem? E nós facilmente conseguimos pensar em mecanismos através dos quais eles criam mais problemas do que resolvem, por corromper as instituições políticas, por tirar a competitividade ao setor transacionável e por permitir uma captura do Estado de outra forma não seria possível e um menor escrutínio do poder político. E é muito importante esse aspecto que eu disse, talvez muito de passagem, da falta de o timing, ou seja, há um momento em que as grandes asneiras de política económica são feitas, mas depois quem paga o custo político pode ser o governo seguinte, e esse governo seguinte que é manchado por estar a limpar, e isso é... E é de direita, normalmente. Pois, exato, e é a tal questão, lá está, nos últimos 25 anos, nos últimos 25 anos, 19 foi o PS, mas o PSD teve sempre em períodos, seguindo períodos difíceis, fosse aquela questão da tanga do Guterres ou se fosse a questão do que sabemos que aconteceu até 2010. Já percebemos que é um português
que vive fora do país, cheio de talento, o que é que o faria voltar para Portugal? Bem, a termos académicos é completamente impossível. A Fundação, a FCT é perfeitamente terceiro-mundista. É terceiro-mundista, está capturada, mas isso seria, podemos ter todo um debate sobre política científica, mas parte do princípio, parte do problema é os próprios júris que escolhe, é que paga mal e, portanto, são júris de pouca qualidade académica. Há um sem fim de problemas. As universidades portuguesas não têm uma cultura de mérito, geralmente, mas mais uma vez, tudo isto é superficial. Só dizer este é o problema, este é o problema, esta é a solução, é superficial. Temos de ir a um nível mais profundo. Porque é que a sociedade como um todo não exige reformas e porque é que isso não torna as reformas viáveis e propostas políticas que digam de forma clara esta é a reforma necessária não têm aderência da sociedade como um todo. E eu insisto, para percebermos isso, temos de perceber a contingência histórica em que Portugal entrou depois do 25 de Abril e essa narrativa que se tornou dominante e que, de facto, muitas pessoas estão convencidas dela e que mudar essa mentalidade vai ser sempre um processo muito lento e muito difícil. Muito bem. Nuno, muito obrigado. Muito obrigado ao António, ao João, à Carla, à Constância e ao Rui. Tentámos abreviar um bocadinho o tempo porque estamos em déficit, para variar, e muito obrigado a todos e até à próxima, ou até ao ano, quem sabe.